Santo Espírito a aceitar o convite de estar aqui nessa noite com os irmãos. Confesso a vocês que, se não me falha a memória, é a quarta vez com essa que eu estou passando a mensagem. É um humilde meditação, mas que tudo que venha a ser feito aqui seja tão somente para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Aqui em nosso meio, nessa noite, há algum visitante que ainda não é batizado. O irmão, como é o nome do irmão? Reginaldo. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Viu? Esta noite nós queremos falar da grandeza desse maravilhoso Deus através das bênçãos que Ele fez e faz em nossas vidas. Ele fez maravilhas, operou grandes maravilhas no passado. Ele opera hoje também grandes maravilhas. E não há como a gente deixar de agradecer a Deus pelas inúmeras bênçãos recebidas de suas mãos. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, Mateus 9, 19 até o 22. O que nós vamos falar nessa noite tem como título Encontros que Transformam Vidas. Bem sabemos que ao longo da trajetória que Cristo viveu aqui nesse mundo, grandes maravilhas Ele operou na vida de muitas pessoas. E dentre de tantos encontros que pessoas comuns como eu e você tiveram com esse Jesus, essas pessoas foram verdadeiramente transformadas. Essa história que se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, 19 ao 22, ela fala de uma mulher que há 12 anos ela vinha sofrendo com uma grande hemorragia e que a história conta que ela gastara tudo que tinha, que procurou médicos na sua época, né? E o interessante é que a palavra de Deus diz que ela gastara tudo que ela tinha. Ninguém gasta o que não tem. Se a Bíblia discorre dessa forma, nos faz entender que essa mulher, de fato e de verdade, era uma mulher de grandes posses. Porque, como eu acabei de falar, ninguém gasta o que não tem. E a Bíblia nos diz que ela gastara tudo que tinha. Mas, com a palavra de Deus aberta, antes de lermos, vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Querido Deus, honrado, glorificado e exaltado seja teu nome para todo sempre. Estamos com a tua palavra aberta, Pai Santo Eterno. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite. E que humildemente e bondoso Deus, cada pessoa que aqui veio esta noite possa ser tocada pelo poder do teu Santo e Bom Espírito. Amém. Fica conosco, maravilhoso Deus. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo 19 ao 20 em diante diz o seguinte: E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã ou ficou curada. Que encontro maravilhoso! Eu fico a imaginar quantas e quantas vezes ao longo
da vida daquela mulher, daquele problema que ela estava sentindo, eu fico a imaginar quantas e quantas vezes ela passou noites em claros, muitas vezes chorando, por ter um problema que aos olhos de muitas pessoas, na maioria das vezes, não tem solução. Eu fico a imaginar quantos médicos aquela mulher procurou, tentando a cura, mas eu fico a imaginar também que se aquela mulher procurou a Jesus, é porque de fato e de verdade ela ouviu falar desse grande Deus. Amém. E não é diferente comigo e com você nos dias de hoje. Você não está aqui por acaso. O irmão não veio essa noite aqui por acaso. Tenha certeza de uma coisa: se nós estamos aqui foi porque o poder do seu Santo Espírito nos trouxe aqui nesta noite para que pudéssemos mais uma vez ter esse encontro com esse maravilhoso Jesus. Amém. Então, o interessante de tudo é que aquela mulher agora ouviu falar de Jesus, assim como eu e você um dia ouvimos falar desse Jesus. Ainda há dias atrás eu tive o privilégio de ver o batismo desse jovem. Eu creio que ele já era evangélico de alguma... Já? Então, graças a Deus já tinha ouvido falar de Jesus, só que ao chegar aqui ouviu de uma forma diferente. Então, para a honra e glória de Deus, ele está aqui nesta noite. Então, aquela mulher ouviu falar de Jesus. E ela agora, assim como no meio do seu coração, algo diferente chamou a atenção, porque aquele homem que ela tanto sonhava conhecer, que ela tanto buscava a cura através dele, eu fico a imaginar como no seu coração ardia o desejo de um dia estar na presença desse Deus. E a Bíblia conta que em meio à multidão, a fé que ela tinha, simplesmente consigo mesmo em seu pensamento, ela dizia: se apenas tocar em suas vestes, ficarei curada. Eu não sei se já aconteceu na sua vida algo parecido. Eu sei que na minha já aconteceu. Eu me recordo bem que, eu acho que até que já comentei aqui outro dia, eu tenho o privilégio de ter 3 filhos. A minha primeira filha, Jaíse, assim que nasceu, com poucos meses, ela foi acometida de uma febre tal que ela ficou totalmente em carne viva. Quando levamos ao médico, ele nos explicou que se ela estourou a parte de o seu corpinho todinho, se fosse por dentro, ela não teria resistido. Então, no meu momento de angústia, minha primeira filha, passamos 3 anos sem ter filhos, eu, certa feita, eu orei com tanta fé nesse Deus maravilhoso que Ele me deu a graça de hoje, minha filha, domingo passado, ela fez 26 anos. Glória a Deus. Então, que maravilha! André está sorrindo. Foi 25. 25, né? Tá vendo? 25 anos. Nós tivemos o privilégio de passar o aniversário dela lá na casa dos parentes lá na praia. Mas que maravilha! Eu me recordo que no meu desespero, como muitas vezes de costume, que o homem ele não sabe chorar na frente de ninguém, eu me tranquei no banheiro, chorei bastante, mas também pedi muito a Deus que Deus poupasse a vida da minha filha. E para a honra e glória de Deus, Deus atendeu a oração de um humilde pecador. Amém. Vamos agora para Mateus 8, volta só uma página aí.
para a gente ver mais um encontro. O livro de Mateus, eu gosto desse livro de Mateus porque ele nos proporciona vários encontros maravilhosos que Cristo teve com pessoas que até então eram vistas como pecadoras, pessoas defeituosas, pessoas enfermas, e que para a honra e glória desse Deus maravilhoso, eles não tiveram apenas o privilégio de ser curados de suas enfermidades, mas o mais importante, foram curados espiritualmente. E no capítulo 8, versículo 1 em diante, vem falando a história de a cura de um leproso. E diz: ora, descendo ele do monte, grandes multidões seguia. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Isso aqui foi mais uma história maravilhosa que é contada no livro de Mateus. Quantas e quantas histórias nós podemos tirar do livro de Mateus? São histórias que de fato e de verdade nos faz com que a gente encha nosso coração de esperança, de que muito em breve nós vamos ter o privilégio de estar com esse Jesus maravilhoso. Amém. Esse homem não foi diferente. Quando a gente se depara com outras histórias, por que não lembrar da história de Zaqueu? Um homem que diante da sociedade era um homem excluído, porque era um cobrador de impostos. Era um homem que não tinha, como eu poderia dizer, grandes amizades, porque a maioria das pessoas que ali conviviam com ele, muitas vezes, eu fico a imaginar que eram amigos só da boca para fora. E agora aquele homem também, ele sentiu o desejo de poder ter um encontro com esse Cristo maravilhoso. Mas como eu falei anteriormente, para poder ele sentir no seu coração o desejo de se encontrar com Jesus, foi necessário que ele ouvisse alguém falar que esse Jesus tinha poder para transformar vidas. E o relato conta que ele, ouvindo falar que Jesus ia passar em determinado local, a única coisa que ele tinha para que ele pudesse ver Jesus era subir em uma árvore. E ele assim o fez. O interessante é que Jesus, ele na maioria das vezes não, ele sempre, ele vê em mim e você aquilo que as pessoas jamais poderiam enxergar. Porque ele vê em mim e você um filho de Deus, que transformado pelo seu poder, ele poderá também ganhar almas para o seu reino. Amém. E a história de Zaqueu foi mais ou menos essa. Zaqueu teve o privilégio de se encontrar com Jesus. Jesus, sabendo do coração e do desejo de Zaqueu, o interessante é que a história conta que Jesus parou exatamente embaixo daquela árvore. E agora, olhando para cima, viu aquele homem de pequena estatura, eu fico até a imaginar, e agora Zaqueu desce depressa. Eu me recordo muito bem que no passado, quando nós cantávamos lá em Belém Maria, no Conjunto Shalom, era uma das músicas que a gente sempre cantava, era a história de Zaqueu. E na maioria das vezes, essa história, quando nós cantávamos no conjunto, tinha uma pessoa que fazia a encenação de Zaqueu. E que história, irmãos! Que história maravilhosa! Agora, um homem que pela sociedade era odiado, passou a ser amado por aquele que pode todas as coisas. É assim que ele faz comigo e com você. Talvez eu e você não tenha certos valores, muitas vezes para o nosso vizinho, muitas vezes para até mesmo algum parente, mas você é especial aos olhos de Cristo. Amém, glória a Deus. Irmão, o Senhor é especial aos olhos de Jesus.
Vamos agora para Lucas 19:1 até o 10. Eu gostaria que alguém lesse, por gentileza. Do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entrar para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o retribuo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém. A gente fazendo um resumo, não chega nem perto dessa narrativa, né? Um homem poderoso, um homem rico, que muitas vezes eu fico... Quando a gente se depara com os ricos dos dias de hoje, né? O que é que os ricos dos dias de hoje demonstram que tem? É uma bela mansão, é um carro, sabe, hoje no mercado brasileiro é uma SW4, né? É um bom iPhone, enfim, são os ricos de hoje. E diante dessa situação, do que se diz respeito a ser uma pessoa bem-sucedida, quando a gente se depara, de fato, de verdade, olhando para o mundo que a gente vive hoje, você sente falta de muita coisa? Você pode comer tudo do bom e do melhor. Você pode comprar o que você quer. Você pode viajar para onde você quiser. Esse aqui é o mais. Esse homem, ele tinha, humanamente falando, ele tinha razão por buscar a presença de Jesus, por querer conhecer Jesus. Sabe, muitas vezes, você pode ter tudo nesse mundo. Você pode ter dinheiro, você pode ter casas, você pode ter mansões, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Amém. Era exatamente o que Zaqueu sentia no seu coração. Amém. Ele tinha tudo. Tinha dinheiro, podia ir para onde quisesse, comer o que ele quisesse, mas uma coisa lhe faltava. Era a presença de Jesus na vida dele. O interessante é que a última frase que Jesus proferiu nesses versos foi exatamente: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. O interessante, meus queridos irmãos, é que nenhum dessas pessoas que foram transformadas pelo poder de Jesus, nenhum ficou de braços cruzados depois da bênção recebida. Glória a Deus. Eu fico a imaginar quantas pessoas essas pessoas trouxeram para o reino de Deus. É verdade. Sabe, meus queridos, hoje você não está aqui nessa noite por acaso. Jesus não te chamou essa noite para aqui. Jesus não deu a oportunidade que Ele deu para mim, para você, para que eu e você pudéssemos ficar de braços cruzados. Sabe? O irmão estava falando logo cedo a respeito de que esses jovens estão ganhando almas para o reino de Deus. Esse, meus queridos irmãos, é o objetivo de Jesus para mim e para você. Amém. É que eu e você
Uma vez que nós ouvimos falar deste Jesus, uma vez que eu e você sentiu o coração, no seu coração e no meu coração, o desejo de estar na presença desse Jesus, agora é o desejo de Jesus que você busque outras pessoas para o seu reino. Amém. E que nesta noite nós possamos sair daqui nessa certeza. É que nós precisamos, cada dia mais, nos empenhar na obra de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Cada um de nós temos o dever de falar da bondade de Deus para outras pessoas. Amém. Que nesta noite, eu e você, possamos sair daqui na certeza de que o nosso Salvador Jesus Cristo, muito em breve, irá voltar para nos buscar para o seu reino. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Amém. Eu louvo o Senhor. Querido Deus, gratos estamos, maravilhoso Deus, pelo recado que o Senhor transmitiu para cada um de nós esta noite. Amém. Que nós possamos sair daqui, bondoso Deus, na certeza que tivemos um encontro com o Senhor. E que é do teu agrado, Santo Deus, que nós possamos verdadeiramente trabalhar para ganhar almas para o teu reino. Amém. Quantas pessoas, bondoso Deus, estão aí sedentas por ouvir a tua palavra, estão sedentas não é de pão, mas sim de ouvir a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa colocar no nosso coração sempre o desejo, bondoso Deus, de te servir. Amém. Que essa igreja aqui, bondoso Deus, seja luz em um mundo de trevas. Glória a Deus. E que essa igreja aqui, Pai Santo Eterno, possa ganhar inúmeras almas para o teu reino, maravilhoso. Prepara a tua igreja, é o que nós te suplicamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado.